como é que tu tá enxergando esse mercado? Porque, assim, eu tenho informações também que não é muito bom. O mercado psicologia... De psicólogos aqui em Baturité. Eu tô tentando puxar outra palavra. Terapia. Terapia? Não é tão bem quisto e também não tá tão bem, assim, financeiramente falando. Pronto. Aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei a ter a prática realmente de atendimento infantil no NAP, né? Fui me especializando, fazendo alguns cursos e fui me encantando. As coisas aconteceram de uma forma muito casada na minha vida, porque, assim, eu fui mãe e comecei a atender criança. Né? Já veio com experiênciazinha também. Aí, o que acontece? Às vezes você fala assim, mas será que é porque... Antes, tá? Por que não antes? Eu acredito que tudo tem propósito, né? Tudo não são coincidências, são propósitos. Eu comecei a atender criança. Eu tinha um filho também na época da pandemia dentro de casa. Eu fui ali vendo o desenvolvimento dele, a parte comportamental e fui me encantando cada vez mais por essa área. Aí eu voltei ao atendimento presencial, já com essa bagagem, né? Na clínica. Uma bagagem de atender criança. E o mercado, por incrível que pareça, para a criança, ele não é ruim. Por que, Raimundo, que não é ruim? Você tem problemas, você não quer investir na sua saúde mental, mas você paga para o seu filho. No filho vai. Então, assim, você não quer gastar e às vezes você não quer nem descobrir o que você tem. Você adulto tem essa consciência, mas o seu filho você não vai abrir mão. E muitas vezes você vai tentar descobrir até coisa que o seu filho não tem. Isso. Né? O filho ele é só uma criança normal, mas você fica com receio ali. Não faça... Então, o mercado infantil, o mercado para terapia infantil, ele não é tão ruim. Na verdade, eu tenho fila de espera. Se eu tivesse mais tempo, eu conseguiria atender ainda mais. Então, é um mercado aqui que tá aquecido. A demanda é bem grande para crianças. Por quê? A maioria é presencial ou totalmente presencial? Totalmente. Eu não atendo criança de forma remota. Porque eu não acho assertivo, né? Não sei se existe alguma resolução que proíba. Na verdade, eu não tenho essa informação aqui agora. Mas eu prefiro atender de forma presencial porque é muito mais assertivo. Né? Então, qual é o público? Crianças que têm alguma necessidade especial, mas também crianças que não têm, crianças que estão passando por algum trauma. Às vezes, fases do desenvolvimento, né? Fases mais difíceis. Aí vem os adolescentes, que tem gente que, eu tenho pavor de adolescente. Eu adoro adolescente. Por quê? Porque eles são entusiasmados, eles têm sede de viver. Eles não estão muito quebradinhos, não, os adolescentes de hoje em dia? Alguns, sim. Com celular... Sabe qual é o grande problema de atender criança? Sabe aquela piada da mãe que entra com a filha com cabelo colorido no psicólogo, o psicólogo já está imaginando rios de dinheiro, porque uma pessoa muito, muito problemática? Na verdade, o problema de atender... Para mim, e conversando também com alguns profissionais da área, o problema que eu encontro em atender criança e adolescente... Na maioria das vezes, não é a criança nem o adolescente, são as famílias. Né? Porque às vezes a mãe, meu filho isso, meu filho aquilo, tá cheio de problema. Mas aí quando você vai fazer toda aquela anamnese inicial, que vai conversar com o pai, com a mãe, você vê que a criança só precisa ser assistida pela família, né? É uma criança normal. Ela precisa de atenção, ela precisa de amor, ela precisa de limite, né? E às vezes a família ela não tá disposta. Mas ela não está disposta a fazer o trabalho dela, mas ela paga a terapia para o menino para ver se a gente resolve, se a gente faz milagre ali. Às vezes não funciona. Eu falei aqui com a secretária de Educação aqui de Baturité, eu falei com isso, sobre a educação aqui, é muito isso. Os pais, eles colocam no professor... Uma responsabilidade enorme. A responsabilidade de educar. E assim, na minha concepção, a educação você traz de casa, você traz da família, a sua educação é da família. Na escola você vai aprender, sei lá, matemática, geografia, coisas comportamentais até. Isso. Mas a educação, ela vem de casa, na sua grande maioria. Tudo bem, existem crianças que não têm uma família, não têm uma... Tudo bem, são um exemplo, são uma fração pequena. Mas a educação também sofre muito isso. E agora você está me falando que a psicologia... O psicólogo também encontra esse desafio, né? A gente encontra esse desafio. Eu tô com esse pigarro aqui na garganta, tá me atrapalhando demais. Eu tô bebendo água constantemente. Aí, assim, Raimundo,
existe, tanto na educação, acho que em todas as áreas que a criança vai circular, né? Que a gente não pode tratar de uma forma isolada, né? Nós somos pessoas sociais. Então, a criança que tem problema em casa, ela tem problema na escola, ela tem problema na pracinha, ela tem problema quando ela vai no médico, é a mesma criança.